Tudo bom, meu povo? Vamos lá? Uma outra aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula anterior, nós falamos dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial e da primeira fase, que se estende de 39 até 1941, e que basicamente é marcada pelos primeiros movimentos de tropa e pela ação fulminante dos nazistas em relação à Europa Ocidental. Tá? Nessa segunda aula, nós trataremos desses tópicos aqui: entrada dos Estados Unidos, conflito, a chamada Operação Barbarossa, a invasão nazista na União Soviética, certo? Posteriormente falaremos da importante Batalha de Stalingrado, seu significado militar e político, o chamado Dia D, desembarque aliado no litoral francês, na Normandia, tá? O envio de tropas brasileiras, tá? E o fim desse conflito através do ataque norte-americano usando armas nucleares nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Tá certo? Então vamos lá. Em 1941, não por acaso, olha lá, é uma segunda fase que se estende de 41 até o término do conflito. Nos dois primeiros tópicos evidenciados, vocês já veem aqui, né, o marco cronológico, 1941. Tá? É importante porque essa entrada dos Estados Unidos no conflito basicamente mostra que essa guerra efetivamente está se transformando num conflito mundial, não meramente europeu, que de uma certa maneira fica caracterizado até 1941, período de 39 a 41. Certo? Eu costumo dizer que a entrada dos Estados Unidos no conflito começa um segundo conflito dentro da Segunda Guerra Mundial. 39 a 41, basicamente, a gente pega uma guerra ideológica, né? Através do regime totalitário, do nazifascismo, né? Enfrentando os regimes liberais, democráticos da Europa. Né? Quando você fala de 41, né, a entrada dos Estados Unidos, aí você vai lembrar de uma outra guerra começando, não só uma guerra ideológica entre a democracia e o nazifascismo. A partir de 41, você fala de um conflito econômico, por hegemonia econômica numa determinada área. Como assim, Ronaldo? A entrada dos Estados Unidos tem a ver com o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Certo? Essa é a questão. Na região do Pacífico, aí você já está falando de uma outra guerra começando, de um outro conflito. Esse entre norte-americanos e japoneses. Os japoneses, na verdade, com os norte-americanos, eles estão dando um recado aos Estados Unidos. A área do Pacífico é uma área de interesse do Império Japonês. Lembrando que isso já está em disputa desde aquele processo do século XIX, né, que envolve os Estados Unidos, naquela chamada corrida para o oeste. Posteriormente, depois de concluir essa expansão interna, os norte-americanos vão olhar para o mercado oriental, vão olhar para o mercado pacífico. Isso fica evidente, né, quando eles fazem a anexação do arquipélago havaiano. E não por acaso o ataque japonês é exatamente nesse arquipélago havaiano. Essa é a questão. Os japoneses vão atacar esse arquipélago. Eles basicamente estão chamando os Estados Unidos para o conflito. E não é só uma discussão ideológica entre o modelo ditatorial japonês e o modelo democrático norte-americano. Aí já estamos falando de uma disputa essencialmente econômica, por hegemonia nesse mercado do Oriente, certo? Pela disputa do Pacífico entre essas duas potências. Né? Então, nesse caso, com o ataque japonês a essa base norte-americana no Havaí, você não só está explicando a entrada dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão abreviar essa sua entrada no conflito, que eu acredito mais hora, menos hora ocorreria, mas essa questão, o ataque japonês a essa base norte-americana no Pacífico, no Havaí, certo? Faz com que os Estados Unidos acelerem esse processo de entrada no conflito a favor dos aliados democráticos. Essa é a questão. Então, nesse caso, está começando agora, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, um outro conflito entre japoneses e norte-americanos. Então, também por isso, alguns afirmam, ó, agora a guerra está realmente tomando um caráter mundial, não só europeu. Correto? Então, não esqueça, ataque japonês à base havaiana dos Estados Unidos no Pacífico marca a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Certo?
Essa questão. E, obviamente, que no futuro isso vai mudar o curso da guerra, porque é uma potência industrial que sai da Primeira Guerra Mundial como uma potência hegemônica que entra no meio do conflito a favor de um dos lados, no caso, a favor dos aliados. E não por acaso, exatamente esse lado, no final da história, consegue vencer a guerra, né? Porque está entrando a favor dos aliados uma potência com um enorme dinamismo, né, tecnológico, industrial, que no final do conflito vai ser capaz de realizar um ataque com armamento nuclear, né? Então, sem dúvida, não dá para falar da Segunda Guerra Mundial sem dar a devida importância à entrada dessa grande potência a favor de um dos lados do conflito. Correto? Então, marcamos aí não só esse caráter mundial da guerra, mas uma reviravolta, uma possibilidade de uma contraofensiva aliada contra as forças nazifascistas, né? Na verdade, contra os países do eixo, porque aí você envolve o Japão, o Império Japonês também. Tá certo? Além disso, nós podemos falar também da invasão alemã na União Soviética, a chamada Operação Barbarossa. Lembrando que no período anterior ao conflito, alemães e soviéticos assinam, né, o acordo de não agressão germano-soviético, que não adiantou muito que, num determinado momento do ano de 41, as forças nazistas adentram o território soviético, avançam sobre esse território. Aí, perguntinha que cabe, né? Quais são os interesses nazistas ao invadir a União Soviética? Você pode falar de um caráter ideológico, do discurso essencialmente anticomunista, certo? Do regime nazista, e isso ideologicamente explica um ataque à União Soviética, mas obviamente que tem os interesses econômicos, estratégicos, militares. Aí você entende esse ataque. Lembrando que a Blitzkrieg é uma guerra essencialmente motorizada, que depende de combustível fóssil, e a União Soviética era uma grande fornecedora de petróleo. Então, tomar conta desses pontos estratégicos petrolíferos da União Soviética era extremamente importante naquele momento para a Alemanha, certo? Tem uma outra questão também que seria interessante lembrar. Nesse caso, esse ataque alemão à União Soviética, né, permite que a Alemanha se apodere dos parques siderúrgicos da União Soviética. Lembrando que, naquele momento, no regime stalinista, a União Soviética está passando pelo processo de planificação econômica, os famosos planos quinquenais. E, logo de cara, esse plano valoriza o que mesmo o desenvolvimento siderúrgico de indústria de base. Então, era estratégico, era completamente importante para a Alemanha se apoderar desse parque soviético. Essa questão, né? O que mais, Ronaldo? O ataque à União Soviética permitiria também que a Alemanha se apoderasse daquele parque ferroviário soviético, o que iria favorecer, através dessas ferrovias, o avanço das tropas nazistas em direção ao Oriente, né? Então, você vê que a União Soviética tem uma importância estratégica para os planos expansionistas da Alemanha nazista. Certo? Vai dar certo, Ronaldo? A gente sabe que não. Você lembra da teoria da terra arrasada, que também será utilizada por Stalin, né, contra as forças nazistas. Isso já havia sido feito também no século XIX contra as tropas napoleônicas, né? E dentro desse contexto, é completamente emblemático você lembrar da Batalha de Stalingrado. Stalingrado é uma cidade estratégica, né? Seria a forma dos soviéticos conseguir conter esse avanço nazista. Em 1943, naquele inverno, finalmente os russos conseguem vencer essa tropa nazista, esse exército nazista. Alguns colocam que isso é importante, né, porque marca o fim do mito da invencibilidade do exército alemão. Né? Eu não concordo muito, porque, na verdade, o exército alemão já havia sido vencido em outros momentos. Né? O exército alemão não conseguiu dominar, invadir o arquipélago inglês, mas o exército alemão foi derrotado na frente africana de batalha. Né? Mas, para mim, o que eu vejo como mais importante da Batalha de Stalingrado é que, quando os russos vencem os nazistas em Stalingrado, eles começam um movimento de avançar sobre essas tropas nazistas. Gradativamente, a partir de 43, os russos vão empurrar essas tropas nazistas de volta para casa, de volta para a Alemanha. Qual a importância disso? Extremamente importante, porque tem a ver com Guerra Fria, que vem depois. Né? Esse exército russo, esse exército soviético, esse exército socialista, vai libertar do domínio nazista diversas nações que haviam sido dominadas, como, por exemplo, a Polônia, a Hungria, a Bulgária,
certo? A Tchecoslováquia, a Romênia. E daí? E daí que vocês lembram que, posteriormente, esses países adotaram regimes socialistas, soviéticos, fizeram parte do chamado Bloco Socialista Soviético. Portanto, essa ofensiva russa, né, soviética, a partir da vitória em Stalingrado, permitiu a expansão do socialismo no mundo, certo? Vamos parar por aqui, porque tem um limite dos 15 minutos para a aula, tá certo? Na próxima, nós falaremos dos 3 últimos tópicos assinalados aqui. Tá certo, galera? Abração. A gente se vê. Valeu.